Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre emendas parlamentares agora também. O governo pagou mais de 7 bilhões de reais para destravar o pacote fiscal no Congresso. Vamos então com o Anelli, que vai trazer mais informações para a gente. E o Congresso está falando, cadê o restante? Passa mais. Conta aí, Anelli. Pois é, né, Evandro? 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos dias, em menos de uma semana, foram liberados pelo governo federal para o Congresso Nacional, justamente visando a votação dessas medidas consideradas importantes pelo Executivo, a exemplo do corte de gastos e também da regulamentação da reforma tributária, além do orçamento da União, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essa é a última semana do ano legislativo. Então a movimentação segue intensa aqui em Brasília. A gente está agora aqui em frente a um dos prédios, porque são vários, do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad está aqui nesse prédio vinculado à pasta. Ele recebeu agora há pouco o líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Randolfo Rodrigues. Também esteve aqui, passou por nós agora há pouco, saiu sem falar, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Tudo isso indicando que não é apenas liberação de emendas, é muita conversa, viu, Evandro? Justamente para que o governo consiga a votação dessas medidas. Não apenas essa reunião que já aconteceu e que está assim caminhando para o final aqui no Ministério da Fazenda, mas também outras paralelas acontecendo no próprio Congresso Nacional e até mesmo na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tudo isso se junta, como você disse, né, Evandro, à liberação de emendas de mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, esse montante se divide da seguinte forma: em emendas PIX foram 3 bilhões e 200 milhões de reais, emendas individuais 250 milhões, emendas de bancada 373 milhões de reais e emendas da área da saúde cerca de 3 bilhões 850 milhões de reais. O governo segue confiante em relação principalmente ao pacote de corte de gastos, porque o governo vê pela frente uma oportunidade de controlar a alta do dólar, que já passou dos R$6 em algumas cotações, também fazer com que a taxa básica de juros, a Selic, fique sob controle, não aumente mais, embora o Comitê de Política Monetária, o Copom, já tenha sinalizado que as próximas duas reuniões vão ter, cada uma delas, uma alta de cerca de 1 ponto percentual, fazendo com que essa taxa básica de juros ultrapasse os 14%. Então o governo quer sinalizar para o mercado financeiro, quer sinalizar para os investidores que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e, para isso, precisa da aprovação do pacote de corte de gastos. O ministro da Fazenda, hoje pela manhã, depois de uma reunião com o presidente Lula, disse que o superávit primário só não foi atingido por conta do PERSE, aquele programa emergencial para recursos de socorro para as áreas de eventos e também de restaurantes, e ainda o orçamento relacionado à desoneração da folha de pagamento, não só dos municípios, mas também dos 17 setores que mais geram empregos no país. Por conta dessas duas questões, segundo Haddad, não vai haver o superávit primário já em 2024. Por outro lado, o governo tem buscado, então, com o anúncio de corte de gastos que precisa ser votado no Congresso Nacional, esse controle das contas públicas e esse cumprimento do arcabouço fiscal, e que, para isso, precisa não apenas da votação lá no Congresso Nacional, mas também a aprovação dos congressistas, a aprovação essa que é conseguida por meio de muita conversa, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. Muita conversa, Zé Maria Trindade, e aí eu quero saber de você para onde essas conversas caminharão e se tudo aquilo que foi exigido pelo ministro Flávio Dino, naquela confusão toda envolvendo as emendas, está sendo cumprido agora no momento em que o dinheiro volta a ser liberado. Pois é, pela primeira vez ali os deputados estão entendendo de que o governo não está aliado ao Supremo e ao ministro Flávio Dino, e que o presidente Lula demonstrou ali uma boa vontade de resolver essa história das emendas parlamentares, né? Tanto que o presidente assinou um decreto na semana passada, no final de semana passada, e esse decreto é que possibilitou a liberação das tais emendas parlamentares. Me disse um ex-deputado de que está impressionado com esta novidade do Congresso Nacional gerir o orçamento,
porque além de fiscalizar o orçamento, o objetivo do Congresso, se houvesse um só motivo para o Congresso Nacional, que gasta 14 bilhões de reais por ano, 14 bilhões, é o orçamento do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Se existisse um só motivo, seria votar o orçamento, é o principal objetivo. Mas só que agora o Congresso pegou uma parte importante, 50% do orçamento discricionário, que é a parte que se pode mexer. E aí esse ex-deputado dizendo que os parlamentares estão ficando ricos, construindo prédios, né? E é visível a ascensão e principalmente na política. Diz que está difícil voltar para a política ou entrar, porque os deputados chegam nos municípios com essas emendas poderosas e tomam conta dos votos. É um desafio lidar com isso, viu? Não há retorno para essa situação, porque o retorno teria que ser votado no Congresso. E o deputado e o senador não agem contra ele. Ou seja, né, Zé Maria Trindade, há sempre a possibilidade de avanço, porque isso é uma vontade do Congresso e provavelmente ele não vai tirar de si essa verba que considera importantíssima para manter as suas questões eleitorais. E mais do que isso, deve ser o contrário, né? A possibilidade é que cada vez mais valores sejam empenhados para emendas parlamentares, Fábio Piperno. Veja, o Zé tocou num ponto que é fundamental nisso. Porque, veja, não é o STF, o ministro Flávio Dino, ele não chegou e falou assim, olha aqui, vocês não têm direito a tudo isso. Congresso, você não pode levar 50 bilhões, vai levar, sei lá, 20, 30. Ele não fez. Os valores sequer foram questionados, né? Lógico. Muita gente até achou que poderia ter aproveitado o momento e falar, viu, e diminui esse valor aí também, mas a questão é a transparência, né? Mas isso foge da alçada do STF. O STF não está lá para isso. O que o STF fez, falou, tá bom, você vai levar essa bolada toda, mas eu quero transparência. A sociedade quer saber para onde vai, qual o projeto que isso aí beneficia e quem é que está liberando isso. Só. E o Congresso esperneia porque ele não quer dar esse tipo de informação. Ele quer manter esse anonimato suspeito, para dizer o mínimo. Então, é fundamental, sim, que a sociedade saiba tudo isso. E o Executivo, ele está lá esperando o sinal verde, porque o dinheiro já está lá, o dinheiro já não é mais dele. É óbvio que se o governo pudesse, ele meteria a mão nesse negócio e falar, agora também não libero mais nada e vou usar esse dinheiro para tapar buraco, fazer outra coisa. Agora, ele sabe que ele não pode fazer isso, porque ele está emparedado pelo Congresso. Então, é claro que nesse momento, o Executivo quer o quanto antes se liberar dessa batata quente, porque tem um monte de projeto que está parado. E se ele não der o sinal verde para isso, esses projetos vão acabar gerando problemas maiores. Fora a questão dos prefeitos. O cara está olhando o calendário e fala, puxa vida, hoje é dia de... Se continuar atrasando, se o dinheiro chegar dia 30, eu já não posso fazer mais nada. Sim. Acabou o ano, acabou o meu mandato. Então, essa situação é delicada para todo mundo. Agora, agora às 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero 6, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. Tem uma outra questão, né, Gustavo Segré? Porque o governo vai lá, então, e consegue liberar essas emendas, justamente para tentar destravar esses projetos que são importantes agora nesse fim de ano, na última semana. E aí o presidente vem junto com a entrega desse valor, faz um apelo, não desidratem as questões econômicas. Se houver desidratação, aí é porque o governo está com uma fraqueza de articulação diante do Congresso. É mais ou menos assim, eu te dou um sinal, uma parte das emendas, você aprova o que está faltando, aí eu te libero o resto das emendas. Agora, Evandro, vamos avaliar com critério. Qual é a garantia que nós, meros cidadãos, temos quando alguém só aceita tratar um assunto no Congresso se chegar o dinheiro? Qual é a garantia de que isso que vai ser votado é realmente o que nós, cidadãos, precisamos para melhorar a nossa vida? E vou mais longe. O Piperno deu um dado muito interessante. Essas emendas PIX têm até dia 30 ou 31 para chegar. O prefeito está saindo, mas o dinheiro vai chegar e vai ficar aí. Ele vai ter alguma boa vontade de deixar o dinheiro para outra administração, muito mais se é da oposição? E aí tem outro componente. A prefeitura que receber tem para mandar ao governo, e o governo federal tem até fevereiro de 2025 para avaliar
se o projeto está certo. Só que o dinheiro já chegou e certamente já foi gasto. E aí amarro com outra questão do Zé Maria. Como um político pode naturalmente ficar mais rico trabalhando como político? Aí tem um monte de maracutaia. E devemos lembrar que essas emendas foram possíveis liberar porque a AGU encontrou um puxadinho para contrarrestar as obrigações que determinou o ministro Flávio Dino. Então está tudo muito confuso. A única garantia que nós temos e a certeza que temos é que qualquer coisa que possa ser votado nessa metodologia de te dou dinheiro de emendas, você me dá a possibilidade de votar o que eu estou te pedindo, é que a gente vai continuar pagando a conta. Fala, Gani. A insatisfação do Congresso Nacional, basicamente, é por duas razões. A primeira razão é por mais transparência no uso das emendas. Agora, a outra insatisfação é porque apenas uma parte foi liberada, 7, poucos bilhões de reais, que foi basicamente a emenda individual e emenda de bancada, e agora falta pagar a tal da emenda de comissão, que é justamente aquela onde opera a falta de transparência, né, que foi transformada ali o orçamento secreto em emenda de comissão. Então tem essa insatisfação, como o Segré falou assim, pagou a primeira parcela, né, deu o sinal, agora falta mais 7 bi, se der esses 7 bi a gente aprova tudo, mas isso diz muito sobre a história do Brasil. Eu sempre cito nesse programa, Evandro, o tal do patrimonialismo, né? O Estado, né? Ou pessoas do Estado se apropriando do Estado para interesses pessoais. E isso é marcante na história brasileira. Esse toma lá da cá, esse privilégio. Quer dizer, eu aprovo um projeto não pensando no longo prazo, no país, para onde o país está indo. Não, eu aprovo um projeto pensando no meu interesse pessoal. E isso ou é favor, ou isso é verba, ou isso é emenda. Cada hora a gente chama de uma coisa. No passado a gente falava toma lá da cá. Agora a gente chama isso de emendas. Mas a fórmula, Piperno, é a mesma. Isso, adota essa extorsão e depois reza. Porque grande parte do parlamento brasileiro gosta muito de rezar, depois de fazer tudo isso. E não é? Ele gosta. Tá cheio de bandeira religiosa. Mas o senso de humor dele é bom. Aquela agulhinha assim no pescoço do amiguinho, ó, que acerta assim, dá aquela cutucada, né? É isso. Aquele papelzinho molhado com caneta no fim, sabe? Que assim, não machuca, mas desmoraliza. Aliás, para ser mais exato, uma parte reza, a outra parte ora. Eita!